Boa noite, quinta-feira, 11 horas. Estamos dando início ao nosso estudo do Evangelho no Lar. O estudo do Evangelho do Lar é uma prática criada pelo Mestre Jesus. Quando ele esteve conosco na Terra, ele estava na casa de Pedro. As pessoas terminaram a sua refeição e começaram a falar mal uma das outras. Coisas que a gente não faz no dia de hoje, né? E aí Jesus pediu a Torá e pediu para que as pessoas se reunissem e fizessem comentários sobre o texto. Toda quinta-feira, às 11 horas da noite, nós estamos aqui fazendo a lição do nosso Evangelho. É uma coisa muito simples. A gente tem um livro de página, aqui eu utilizo o Pão Nosso. A gente lê uma página, faz uma prece. Depois eu utilizo o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente lê um texto e deixa um copo de água pedindo a Jesus que fluidifique essa água durante o culto. A gente pode ler de forma salteada, abrir na sorte, ler uma página, ou a gente vai lendo de forma sequenciada. Eu escolhi seguir de forma sequenciada e nós, na noite de hoje, vamos ler a página Lógica da Providência. Depois que foste iluminados, suportastes grandes combates de aflição. Esse é um trecho de Paulo na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 32. Depois que foste iluminados, suportaste grande combate de aflição. Os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum por meio de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grande túnel de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimento. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhes nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres que suportam as tormentas do caminho terrestre sabem disso. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Amigo e companheiro Jesus, amigos espíritos aqui presentes, companheiros da vida maior que nos assistem e nos amparam em nossa atual existência. Obrigado, Senhor, pelo teu amor para conosco. Perdoai as nossas falhas e dai-nos coragem para vencermos a nós mesmos e as nossas más inclinações.
como a página de hoje ressalta, que não sejamos o galho seco, frágil na fé, que não absorve as pancadas da vida para crescimento individual. Que possamos, Senhor, enxergar o Teu amor em todas as ações que nos acontecem na vida do dia a dia. Que possamos, Senhor, sermos fortes e corajosos para vencermos a nós mesmos, as nossas más tendências e as nossas más inclinações. Ficai conosco hoje, agora e sempre, que assim seja, Senhor. A página de abertura, ela fala, e é verdade, eu ouvi isso de minha própria mãe. Quando eu conheci a doutrina espírita, que eu comecei a frequentar o centro espírita, aconteceu um revés na minha vida material, e a minha mãe disse, tá vendo? Foi se meter com essas coisas, foi se meter com isso, olha o que está acontecendo, que não sei o que e tudo mais. Mas não tinha nada a ver uma coisa com a outra, foi uma lei que o governo criou, não tinha nada a ver com a espiritualidade. Eu tendo ido para lá ou não, teria acontecido a mesma coisa. Mas a questão não é essa. A questão é, Deus só nos dá prova que nós possamos vencê-las. Ele não nos dá prova para a gente falir, para a gente não ter sucesso. Seja uma doença física, seja um revés desse da Covid, onde leva pai, mãe, filho, irmão, seja o que for de nossas vidas, tudo que nos acontece, acontece para que cresçamos, para que fiquemos mais fortes, para que compreendamos melhor a vida e todas as circunstâncias à nossa volta. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente também está seguindo uma sequência e nós paramos na última vez no capítulo 7, no item 6. Aquele que se eleva será rebaixado. E na noite de hoje, nós vamos ler Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Disse então Jesus essas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haver ocultado essas coisas ao sábio e aos prudentes, e por as terem revelado aos simples e aos pequenos. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que se deve entender pelos primeiros, os humildes, aqueles que se humilhavam diante de Deus e não se consideram superiores a todo o mundo. E pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, que se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo. Porque na antiguidade, sábio era sinônimo de douto. É por isso que Deus lhe deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela a dos céus aos simples e aos humildes que se inclinaram diante dele. Engraçado que a página, mesmo seguindo a sequência, bate exatamente com a página do livro de Pão Nosso, né? Aqui ele fala que Deus não revela as coisas para os sábios e doutores da lei. E lá ele fala que Deus só dá a prova quando o espírito está preparado para enfrentá-la. Ou seja, esses sábios e doutores da lei, se tivessem as provas, faliriam, porque eles não teriam capacidade de vencê-las por conta do seu orgulho, da sua vaidade, da sua arrogância. E aí o Evangelho continua. Assim ocorre hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos façam tão pouco esforço para os convencer. É que estes últimos se ocupam dos que procuram a luz,
com boa fé e com humildade. De preferência aos que se suportam na pose de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria ficar muito feliz de os conduzir a Ele, provando-lhes a sua existência. Óbvio que aqui Kardec está falando da época, né, do surgimento da doutrina espírita, onde os cientistas, pesquisadores, os entendidos, se admiravam do pouco esforço que era feito pela espiritualidade para convencê-los da dita verdade. Porque, como diz a página de abertura, a mensagem só chega para quem está preparado na hora que está preparado. Quando você busca a luz vem até você. Agora, se você estiver com arrogância, querendo que Deus saia da sua infinita potência para vir pegar um grão de areia, que é você perante a vida, e te convencer de alguma coisa, você está lascado. E continua: o poder de Deus se manifesta nas pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, mas a demarra em ondas por toda parte, de modo que só os cegos não a veem. Deus não quer abrir os olhos deles à força, já que lhe apraz mantê-los fechados. Chegará a sua vez, mas antes é preciso que sintam as angústias das trevas e reconheça Deus, e não o acaso, não na mão que lhe fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convincentes conforme os indivíduos. Não cabe ao incrédulo prescrever-lhe o que deva fazer nem dizer. Se queres me convencer, deves proceder desta ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espante, pois, os incrédulos de que Deus, nem os espíritos, que são os agentes da sua vontade, se submeta às suas exigências. Pergunte a si mesmo o que diriam se o último de seus servidores quisesse impor-lhe a eles. Deus impõe condições, mas não se submete a dos outros. Executa com bondade os que se dirigem a ele com humildade, e não os que se julgam mais do que ele. Escuta com bondade os que se dirigem a ele com humildade, e não os que se julgam mais do que ele. Perguntar-se-á: Deus não poderia tocá-los pessoalmente por meio de sinais retumbantes, diante dos quais se inclinassem os incrédulos mais endurecidos? Sem dúvida o poderia, mas, nesse caso, onde estaria o mérito deles e, ademais, para que serviria isso? Não se vêem todos os dias criaturas que recusam a evidência, chegando até mesmo a dizer: ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Se esses se recusam a reconhecer a verdade, é porque o seu espírito ainda não está maduro para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a venda que lhes escurece a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? É preciso, pois, que se cure antes a causa do mal. É por isso que médico hábil que é, Deus castiga primeiramente o orgulhoso. Não abandona seus filhos perdidos, por saber que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que o façam de livre vontade, quando, vencido pelos tormentos da incredulidade, atirar-se-ão por si mesmo em seus braços a
pedir-lhe perdão quais filhos pródigos. É interessante porque a gente sabe da história de Jesus na Terra, sabe dos milagres que Jesus produziu, e mesmo tendo feito tudo isso, o mestre de amor não foi considerado por todos como aquele que ele é de verdade. Inclusive, até hoje, está registrado nos livros sagrados dos povos judeus a figura de Jesus, a sua vida na terra, mas ele não é considerado por eles o Salvador, o Messias, apesar de todos os milagres que ele produziu. Então, não é o fenômeno que muda as pessoas. Muitas pessoas buscam a doutrina espírita por conta da mediunidade, do fenômeno, de uma carta, de uma comunicação com um morto querido, mas isso não os faz mudar para melhor. Eu sou a prova viva disso, porque tenho muito conhecimento de todo o conteúdo da doutrina espírita e não fui uma pessoa melhor na minha existência. Tive de sofrer uma perda revés para que daí eu buscasse me melhorar como ser humano, me buscar a me melhorar como pessoa, para daí sim compreender, não só com a mente, mas também com o coração, todas as verdades que eram apresentadas a mim durante 30 anos de minha vida e eu não tive a capacidade de enxergá-las. Compreendia, através da lei de ação e reação, de que todos os problemas que acontecem com a figura humana são de suas responsabilidades. E isso me fez frio. Não tinha empatia pelo meu próximo. Achava que tudo se resolvia no campo da razão, da mente, da ação, quando na verdade muito mais se resolve no campo da emoção, do sentimento. E infelizmente tive de pagar um preço muito caro para começar a enxergar. É exatamente o que a página da noite de hoje traz para a gente. Ele foi lá no meu orgulho, me fez dobrar os meus joelhos, me fez apresentar pela dor aquilo que eu precisava modificar e poderia o ter feito pelo amor. Mas o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância não me permitiam compreender que o amor é o melhor caminho. Infelizmente, ou felizmente, porque nada que acontece na nossa vida é para o nosso mal, nada que acontece na nossa vida é para nos fazer pessoas piores, mas sim pessoas melhores. Apanhei, chorei, dobrei o joelho, compreendi aquilo que estava fazendo de errado e busquei me melhorar. Busquei auxílio profissional, busquei auxílio em terapias, em hipnose, na ayahuasca. Busquei me melhorar, busquei me tornar uma pessoa melhor e venho continuando buscando a fazer isso todos os dias de minha vida. E o Evangelho no Lar é um momento fundamental. É como se fosse um carregar de baterias. É aquela hora que a gente toma aquele puxão de orelha, refletindo sobre as lições da página, quando ele coloca para a gente de que ao nos aproximarmos da religião, seja ela qual for, nós seremos provados na nossa fé. Né? Tem uma prova de fogo que o Paulo de Tarso fala, que o Emmanuel destacou aqui no livro. A nossa ciência, né,
ela utiliza da mecânica do fogo para verificar a qualidade de determinadas peças, determinados materiais, seja a temperatura, pressão. E a vida também nos oferece essas provas de fogo. Quando a gente pega uma doença, quando nós somos diagnosticados com uma doença degenerativa, que a gente sabe que vai nos levar à morte, se a gente se desespera e se revolta contra Deus, a gente está falindo na nossa prova. Se a gente perde um relacionamento de uma pessoa muito especial, muito bacana, muito apaixonante, e a gente se desespera e se descabela, a gente está se rebelando contra Deus. Se a gente tinha uma boa condição financeira, uma boa condição material, e a gente perde, e a gente se revolta contra Deus, a gente está se fazendo pouco merecedor de todo o ensinamento e de todo o conhecimento que a gente teve durante a nossa existência. E se nós viermos acrescentar a tudo isso as muitas existências, as muitas vidas que todos nós já vivemos, Divaldo fala que nós que estamos aqui no planeta Terra estamos entre 11 mil e 50 mil anos, isso na época que ele disse, né? Se a gente for parar para pensar 11 mil anos, né, aqui no planeta Terra, quantas vidas a gente já viveu? Muito mais de 11 mil vidas, porque a gente não vive uma vida de 1000 anos, né? Se a gente for fazer uma conta, 1000 anos a gente deve ter tido umas 5 vidas. 100 anos encarnado, 100 anos desencarnado. Isso, obviamente, que antigamente não se vivia 100 anos, né? Vivia 50, 40. Agora que está começando a se chegar a 100 anos de vida. Então, 11 mil anos, cada 1000 anos, 5 vidas, a gente já teve aí umas 22 mil vidas. 22 mil vidas no mínimo. E 50 mil anos, a gente já teve aí mais de 100 mil vidas aqui no planeta Terra. E tu estava se achando novinho, né? Então compreenda, desculpa a brincadeira, compreenda que todas as coisas que acontecem na sua vida têm uma razão de ser, um propósito, uma finalidade. Ninguém entra na sua vida por acaso e ninguém sai dela também por acaso também não. Tudo é uma razão, tudo é uma prova. Eu estava agora há pouco no Clubhouse, ouvindo uma sala lá de tarô, e a moça estava falando da separação, que ela está sofrendo com a falta de dinheiro por conta da separação. E a moça do tarô falou para ela, olha, você está resgatando um prejuízo que você causou a ele em existências anteriores. Pare de brigar por esse tema, vai viver tua vida, vai tocar tua vida, vai resolver tua vida, esquece esse assunto, bola para frente, vamos lá que você está quitando um débito de karmas de existências passadas. Falei, caramba, toda hora alguém está apanhando com alguma questão dessa natureza. Então, compreenda que Deus é amor, Deus é justiça, Deus é felicidade, Deus é paz, Deus é abundância, Deus não é sofrimento, Deus não é castigo, Deus não é dor, Deus não é sofrimento. Se você se encontra fora do equilíbrio, senta silenciosamente ali no sofá, fecha os olhos e pergunta para si mesmo, o que devo modificar na minha vida para pô-la novamente nos trilhos? E faça uma prece, faça uma oração, eleve seu sentimento, que com certeza seu anjo da guarda, seu espírito guardião, vai vir te buscar para responder essa pergunta sincera. Lembra da página? Fala que Deus apoia aqueles que têm um sentimento sincero
mas ele não faz nada por aquele que tem o sentimento orgulhoso. Então é isso. Coloque-se moralmente de joelhos perante Deus e peça a Ele: me ilumina minha mente, me diz qual caminho seguir, me diz qual deve ser a direção, me auxilie a sair dessa vida melhor do que quando aqui chegamos. Bom, meu despertador já informou que a gente está com 25 minutos e a gente não deve passar de 30. E como nós fazemos sempre, a gente faz uma vibração. E eu estava muito focado na Covid, muito fechado na vibração, focado neles, e uma pessoa muito especial, muito querida, muito me disse o seguinte: por que você faz pela Covid e não pelo mundo? E não por todos? E não por tudo que está à sua volta, não pela vida? E eu pensei, verdade, por que eu estou limitando se pode ser tudo? Gratidão. E assim, eu vou convidar a todos os presentes, encarnados e desencarnados, e a vocês que estão na internet, a fechar os seus olhos. A doar neste momento, a sentir sair de você neste instante aquilo que de melhor você possui. Aquele seu melhor sentimento, aquela sua melhor vibração, aquele amor, aquela lembrança boa, daquele abraço. E oferecer tudo isso a Deus, permitindo a Ele que pegue essa gota de amor gerada por nós e a una com milhões de outras almas que junto conosco neste instante estão elevando o seu pensamento a Deus. Que Ele possa beneficiar o nosso planeta como um todo, a todas as criaturas vivas, sejam elas vegetais, animais ou homens, encarnados ou desencarnados. Que ela possa, Senhor Jesus, extrair de nós deste instante aquilo que for possível. Que essa doação, Senhor, se una a todas as outras e que possa ser beneficiado todo o nosso planeta. Amigo e companheiro Jesus, amigos e espíritos trabalhadores do bem, companheiros da vida maior que nos assistem, que nos amparam neste momento, que possamos ser útil na senda do bem, que de nossa palavra só saia amor, que de nossas atitudes só saia um amor. Que sejamos, Senhor, o exemplo de Teu Evangelho onde quer que estejamos. Que sejamos, Senhor, exemplos do Teu ensinamento na solução de todos os problemas que chegarem até nós. Mestre Jesus, companheiro de todas as horas, perdoai, Senhor, as nossas falhas, porque são as muitas. Perdoai-nos, Senhor, os nossos erros, as nossas escolhas equivocadas, as nossas ações menos dignas. Fluidifica, Senhor, esta água que aqui ficou depositada, para que nela possa ser depositado tudo aquilo que seja necessário para nós, para nos melhorarmos, para sermos pessoas melhores. Gratidão, Jesus, pelo Teu amor para conosco. Gratidão por todos os ensinamentos que o Senhor tem nos dado. Gratidão por não desistir de nós em momento nenhum.
Gratidão por todas as pessoas especiais que o Senhor tem colocado em nossa vida. Gratidão, Senhor, pelo teu amor. Mais uma vez, perdoai as nossas falhas. Obrigado por tudo, Jesus. Ficai conosco hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. A vocês que estiveram conosco no estudo de hoje, gratidão. E convido a todos para na próxima quinta-feira, 23 horas, estarmos juntos mais uma vez. Obrigado.